Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, O Mito da Criatividade, do Fábio Zungmann. Fábio Zungmann, ele é autor formado em Ciências da Computação pela PUC do Paraná e professor universitário em Curitiba. Esse livro aqui foi publicado pela editora Campus em 2008. Então, o tema geral do livro vai falar sobre a criatividade, as condições que levam à criatividade, né? Então ele vai desfazer a ideia de que a criatividade é um dom, é uma inspiração, é algo que vem e se deposita sobre alguns felizardos, né? Ele vai dar uma narrativa de que a criatividade é uma construção social e que ela é fruto de trabalho. Então a criatividade vai aparecer para aquela pessoa que já está naquela linha, entende? Você já está numa linha de pesquisa e de repente você surge com uma ideia. Essa ideia, para surgir, você precisa ter essa linha de pesquisa. É a ideia do iceberg, né? A criatividade, a invenção, é só a pontinha do iceberg. Mas existe todo um trabalho, um esforço que você teve que construir para que aquilo pudesse brotar, para que aquela condição pudesse surgir em você. Então, ele vai falar assim: o modo como contamos as histórias está relacionado à maneira como entendemos o mundo. Ele vai falar dessas histórias que normalmente são contadas como realmente um episódio de algo heróico, né? Ele está se remetendo aos conceitos da mitologia da Grécia Antiga, né? De Odisseia, de Homero, né? Onde tem essa imagem do herói, né? Que ele consegue as coisas por uma inspiração, um dom próprio que ele tem. Né? Então é sobre isso que esse livro vai estar combatendo. Ele vai estar combatendo, que ele vai traçar a ideia de que isso é uma construção. Né? Então ele fala dessa questão de tudo depende de como você contar a história, né? Ele ele vai contar um exemplo. Por exemplo, você vem andando pela rua e se depara com uma pessoa conhecida. Ela não o cumprimenta. E você, então, surpreso, entende que isso como uma tentativa franca de tentar ignorá-la. Então, a pessoa veio, tá? Não cumprimentou você, é uma pessoa conhecida. Então, você acha que aquilo já foi uma intencionalidade má daquela pessoa. Então vem à sua memória, então, todas as outras vezes em que essa mesma pessoa aparentemente evitou falar com você. E aí você tira a conclusão, ela não vai com a minha cara. Mais tarde você encontra de novo. E aí é você que vai cumprimentar friamente aquela pessoa, tá? Pode ser que essa pessoa não tenha visto, talvez tenha esquecido seus óculos em casa e por isso não tenha reconhecido na rua. Também pode ser que ela estivesse tão preocupada com algum problema que ignorou, tá? O fato é que quando você opta pela narrativa, ela não gosta de mim, veja, ela pode ter te ignorado por N razões, mas você fez uma narrativa de ela não gosta de mim, foi de propósito, né? Quando você opta por essa narrativa, você acaba se comportando em reação a essa narrativa e acaba reforçando essa narrativa. Ou seja, como efeito colateral, aumentam as chances da sua narrativa se tornar realidade. Agindo de forma fria e desinteressada com a pessoa, você vai acabar estimulando nela um comportamento recíproco. Então, veja, uma compreensão incorreta do mundo acabou reforçando um conceito errado teu. E tudo isso porque você optou pela opção errada. Então é nesse sentido que ele está falando da questão da criatividade. Se a gente parte do princípio que aquilo é um dom, é não sei o quê, e assume isso, você vai acabar se distanciando do caminho correto, que seria o quê? Você trabalhar
ser perseverante e se esforçar. Ah, não adianta, isso é coisa só de alguns, isso são os iluminados que recebem, não adianta. Você acaba se afastando. Então, essa narrativa que a pessoa constrói vai ser fundamental. Isso vai se aliar com a questão da história das mentalidades, né? A maneira como você percebe o mundo vai ser determinante para saber as suas escolhas aí. Então ele fala dos gregos, eles acreditavam que todas as ideias vinham dos deuses. Os deuses gregos do alto do Monte Olimpo faziam suas ideias chegarem aos mortais por meio das musas. Literalmente a palavra inspirar significa encher de ar. Daí é que vem o termo musa inspiradora. Então vem desse conceito aí que ele está querendo derrubar. Outro elemento que impulsionou a sociedade helênica foi o fato dos gregos cultuarem seus heróis. No cristianismo, alguém só se torna santo, digno de culto e de admiração de seus fiéis, ao suprimir seus impulsos mais humanos e ordinários. O herói grego, ao contrário, enfatiza seus atributos naturais. O santo torna-se menos humano, enquanto o herói torna-se mais humano. Isso fazia os gregos enxergarem a excelência como algo não tão difícil atingir, o que encorajava sua busca. A santidade cristã, por sua vez, parece algo muito mais inalcançável. É interessante, né? Quer dizer que então ele fala aqui que essa mentalidade cristã ela afasta da busca, né, da criatividade. Os homens medievais eram apenas ferramentas nas mãos divinas. As obras eram realizadas com o único intuito de glorificar a Deus. Em decorrente dessa maneira de pensar, de agir, hoje conhecemos o nome de diversos criadores, construtores, artistas e pensamentos gregos. Mas criações da Idade Média permanecem anônimas. Seria absolutamente desrespeitoso e se naqueles tempos um arquiteto desenhasse uma catedral e assinasse com seu nome. Seria uma demonstração inaceitável de vaidade, um pecado. Então isso vai começar a ter uma virada com a peste negra. Em 1350, deu uma virada, porque um terço da população foi dizimada. A mão de obra tornou-se escassa, o que aumentou o poder de barganha dos trabalhadores. Além de abalar as estruturas sociais, essa mudança também enfraqueceu a igreja. A partir daí, a religião não mais seria obedecida às cegas. Cada vez mais as pessoas questionavam as crenças do passado. Formaram-se as guildas. A igreja deixou de ser o principal cliente dos artistas. E aí vem o Renascimento, com uma redescoberta do pensamento grego. Também trouxe consigo o costume clássico de alguém receber crédito por seus próprios feitos, o que desde sempre valorizou e estimulou a dedicação da humanidade ao trabalho criativo. Então, esse período da cristandade, ali do período medieval, foi um período ruim para a criatividade. E isso foi retomado, pelo menos uma nova linha tomou-se um novo rumo, já com o Renascimento. Então, o mito da criatividade é isso, né? É essa noção de que a criatividade é algo fora do comum, algo mágico, um presente divino ou uma habilidade especial. Então, esse é o mito. É a ideia de que a criatividade é algo que se tem, é acompanhado de um sentido de predestinação. Ele foi predestinado a ser inventor. Então, a inspiração, esse conceito, né, ele é um conceito arraigado em nossa cultura e espero poder convencê-lo desnecessário, porque ele vai reforçar a tese de que para a criatividade é possível a todos, não apenas
aos iluminados, né? Aí ele conta alguns exemplos aqui, ó, em 1938, o químico norte-americano Roy Plunkett, de apenas 27 anos, tentava criar um novo gás refrigerante. Falhou espetacularmente. A mistura que produziu resultou numa massa branca e moldável que conduzia calor e não aderia às outras superfícies. Para ver no que aquilo dava, Plunkett resolveu investigar melhor aquela nova substância, batizando-a de poliotetrafluoretileno, conhecido como Teflon. E depois ele conta a história da penicilina, também do Fleming. As bactérias tinham se espalhado por toda a extensão da placa, exceto sobre o próprio bolor que ele estava usando. Considerando o experimento arruinado, Fleming quase o jogou fora. Antes, porém, teve a suspeita de que algo no bolor poderia ter impedido o crescimento das bactérias. Resolveu verificar e descobriu a penicilina. Então, se ele tivesse jogado fora aquela placa de Petri, né, não teria descoberto a penicilina. A mesma coisa que o Roy Plunkett também. Então, parece as invenções terem sido frutos do acaso. Mas esse acaso só pode ser aproveitado porque essas pessoas tinham, né, capacitação, os instrumentos para entender o que estava acontecendo. Se isso acontecesse para uma pessoa comum, ela teria jogado fora aquela placa de Petri. Então, para o autor, a criatividade ela torna-se um produto de atitudes conscientes, perseverantes e que resultam em produtos criativos. Então ele mostra essa questão dessa mentalidade, né? A ideia de que você você acreditar que a inteligência é fixa e que o fracasso tem um significado claro, mostram que a pessoa é burra, faz com que a pessoa se desvalorize. Por outro lado, as pessoas que têm uma maleabilidade da inteligência, ou seja, diante de um fracasso, eles questionam o modo como se preparam para a tarefa em questão, procuram entender os erros, planejam formas de superar. Essas pessoas, é claro, ficam chateadas quando perdem uma batalha, mas interpretam essa derrota como uma dica que precisam fazer algo diferente no futuro. Então, o cara que tem a mentalidade de que, eu não tenho jeito para essa coisa. Quando ela enfrenta uma dificuldade, ela não tenta enfrentar, parece uma dificuldade para ela, ela não tenta enfrentar, entender a dificuldade. Ela diz assim, eu não consigo mesmo, realmente, não tem jeito, comigo é assim mesmo. Né? Então ela nem tenta entender o que está acontecendo. Porque ela já fala, eu sou burro mesmo, eu não tenho alcance para entender. Nem tenta entender. O cara que tem uma mentalidade que a inteligência está sendo construída, ele vai tentar, a partir dali, tentar entender o que está acontecendo. Então são maneiras de você atacar um problema. Acreditar que podem desenvolver as suas capacidades faz com que as pessoas valorizem o trabalho duro, aceitem novos desafios e se esforcem para aprender cada vez mais. Acreditar no contrário pode levá-los a uma série desastrosa de erros. Outra crença bastante nociva é de que as pessoas realmente inteligentes não precisam de se esforçar para atingir seus objetivos. Também é muito comum falar assim, o fulano é muito inteligente. Não, você não precisa nem estudar. Ele nem estudar, ele já sabe tudo. Na verdade, isso não é verdade. Isso é uma lenda. Isso é uma lenda. O que acontece é, essa pessoa já estudou muito, já praticou muito, já fez muito exercício. Aí quando você dá um exercício novo para ela, como ela já praticou muito, pensa no iceberg. Ela tem um iceberg atrás dela. Quando tu dá um novo desafio para ela já está tão acostumada a superar aqueles desafios que ela supera aquele rápido. Mas isso só acontece porque ela tem um iceberg atrás dela. Ou seja, ela tem toda uma dedicação, um esforço lá para trás, que não fica visível.
E muitas vezes essa própria pessoa esconde esse esforço, o que é mais cruel, né? Essa crença em particular é extremamente danosa, pois grandes desafios requerem muito esforço. Não tem segredo mesmo. Não tem segredo. Então, isso aqui é o grande mito da criatividade. Muito obrigado, então.